Então, gente, a gente está começando esse capítulo e eu acho que tem uma coisa importante para a gente poder falar, que é o seguinte: a gente pode pensar essa escala evolutiva como uma subida muito alta, né? E que a intenção de Jesus é levar a gente a espírito puro, a gente ser um Cristo. Toda a proposta dele de transformação é para chegar lá. Então a gente tem Paulo que ele está num caminho intermediário entre o Cristo e nós. E nós estamos lá no vale. Nós estamos perdidos lá no vale. Ele já alcançou uma certa altura. Então, o Paulo já passou pelos processos que às vezes estão começando em nós e que a gente às vezes não entende. Então, qual que é a proposta de Paulo? É ele descrever esses processos, essas rotas, esses processos que estão acontecendo na nossa alma a partir do momento que a gente se dispõe a ser cristão. Então, ele, nessa carta, ele faz uma colocação muito grave, porque essa comunidade de Roma tem 25 anos de cristianismo. Paulo tem 22. E ele fala que essa comunidade surgiu junto com a de Jerusalém. Então, junto com a de Jerusalém, é a comunidade mais antiga. E o que Paulo fala? Vocês estão entendendo tudo errado. Então, o processo de salvação que eles estavam entendendo está incorreto. E, logicamente, nós também estamos entendendo errado. Se eles entenderem errado, nós também estamos entendendo errado. Então, Paulo vem fazer uma correção então, por isso que nesses 3 capítulos que nós estamos, o Paulo está discutindo com a gente como é que essa salvação acontece. Né? É essa a questão de Paulo para nós. Né? Então, o que acontece? O capítulo 7 ele começa com essa frase aqui para nós. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Se a gente vê o capítulo 1 e 2 da carta, Paulo falou de lei como sendo uma lei que tem na nossa consciência, uma lei que eu consigo ver na natureza. Então, vamos dizer, um conceito de lei. Quando ele fala assim, ó, pois fala aos que conhecem a lei, ele está falando para quem? É, mas a comunidade de Roma ela era mista, ela era de gentios cristãos e de judeus cristãos. Então, quando ele está falando isso aqui, ele está falando para os judeus. Ele está falando de quê? Da Torá. Ele não está falando desse outro conceito de lei. E isso é muito importante porque no grego é a mesma palavra, mas a gente tem que ler o contexto para a gente entender do que Paulo está falando. E daqui a pouco ele vai falar de lei e vai mudar o sentido de lei. Então aqui ele está falando da Torá. Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Olha bem, o Paulo está querendo, vamos ver o que ele pensou quando ele estava indo para Damasco, que nós vamos entender o que Paulo estava falando. Paulo e Estevão, capítulo 10. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Ele estava pensando na serenidade de Estevão ao ser interrogado e morrer. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que nunca, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças.
não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. É isso que Paulo está falando, porque essa serenidade, gente, é o reino de Deus dentro de nós. Então, Paulo está falando como é que a lei salva? Como é que a lei faz com que eu tenha o reino de Deus dentro de mim? Pois eu sou o maior observador da lei. Eu fui rigoroso, eu arranjei inimigo porque eu era intransigente em relação à lei. Não interessa se é amigo ou não, a lei é a lei. E eu não consegui essa serenidade. É isso que ele está querendo responder nesse capítulo. A lei salva? Qual que é o papel da lei? Para que serve a lei? Porque se a lei salva, a gente não precisava de Jesus. Ficávamos com Moisés, a lei. É essa a questão que ele está querendo trazer, porque ele vai discutir o papel da lei para chegar no capítulo seguinte. Entendeu, gente? Então, essa lei daqui, isso é muito importante, mas a lei tem um papel. Qual que é o papel da lei? É isso que ele vai discutir aqui nesse capítulo e nós vamos ter que acompanhar o raciocínio dele, tá? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Esses dois versículos estão em contraposição, tá, gente? Então, o versículo que nós vimos semana passada, a gente veio que a gente morre, rompe com a lei, sempre pensando que todo o processo que Paulo descreve na carta dele já começou, mas só vai se completar quando eu virar espírito puro. Ele já põe no passado que isso é uma maneira até dos que os profetas tinham como uma coisa muito certa, ele já põe o verbo tudo no passado. Então é isso. Então ele fala que a gente vai ter esse rompimento com a lei, que ele até fez a metáfora do casamento por meio do corpo do Cristo, que a gente entendeu que é tanto a crucificação como essa doutrina que o Cristo trouxe, que é vibrante, ela é viva, e à medida que eu me conecto a esse corpo do Cristo, eu vou me desconectando do pecado. E aí eu passo a pertencer ao Cristo. E aí eu consigo frutificar para Deus. Mas, ao contrário, quando eu vivo segundo a carne, lembrando que carne é. Opa! Não, eu pus aqui. Lembrando que carne é sax, né? Que são essas tendências mais de natureza primitiva nossa que estão separadas da influência divina. Ou seja, é a parte mais primitiva da minha psique, é os impulsos, é as pulsões, é os instintos, essa maneira mais reacional de viver a vida, tudo consequência da carne, que Kardec vai chamar das más tendências nossas, tá? Então, o que acontece? Ele fala que quando a gente vive segundo a carne, as paixões pecaminosas realçadas pela lei vão operar em nossas ações e a gente frutifica para a morte moral. Então, ele contrapõe frutificar para Deus com frutificar para a morte.
Mas se ele fala que tem paixões pecaminosas, tem as que não são. Guarda isso, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir isso, né? E aí, a questão é a gente ver a tradução. Aqui é o seguinte: existe essa tradução da NVI que fala que as paixões são despertadas pela lei. Essa tradução, naturalmente, está correta, como as demais, porém, Paulo vai desenvolver isso logo à frente, que ele vai falar que a lei desperta a paixão. Então, logo à frente, ele vai dar esse raciocínio, nós vamos seguir. Então, hoje nós não vamos mexer com isso, não. Nós vamos para outra tradução, que é a lei realça as paixões, tá? Coloca em realce. Agora, na de Jerusalém, ele fala que as paixões pecaminosas, através da lei, operam em nossos membros. Eu realmente não sei o sentido disso, porque eu não consegui, pelo entendimento que eu tenho hoje da lei, eu não consegui ver sentido nisso, né? Então, hoje nós vamos ficar com essas duas traduções que a lei realça as paixões, tá? Livro dos Espíritos, questão 621. Há uma vez que o homem traz inscrita, é a questão A, né? Uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, há necessidade que lhe seja revelada? Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, a pergunta de Kardec é essa: precisava da Torá? Está lá dentro de nós, para que a Torá? Aí, olha que interessante, porque se ela está na minha consciência mais profunda, não é a consciência do ego, está na minha consciência espiritual. Se eu menosprezei ou esqueci, eu estou rompida com essa consciência. Aí nós chegamos no mesmo ponto de Paulo, que ele fala que por que acontece o pecado? Ruptura da aliança minha com Deus. Todos os outros pecadinhos são consequência de eu não ter um vínculo com o divino. Eu ter rompido com ele. A mesma coisa. E lá no livro dos Espíritos ele vai falar um falso movimento da alma. Porque tem jeito de eu romper com Deus, gente? Tem jeito, ele está dentro de mim. Tá? Eu estou dentro dele, imersa nele, não é igual um peixe no oceano, e ele não está dentro de mim, como é que eu rompo com ele? Então, é um falso movimento de ruptura. E aí a gente entende por que vem Moisés. Aí nós vamos entender por que a lei realça a paixão. Porque eu estou desconectada de mim, inconsciente, eu peco. A consciência está anestesiada, meu inconsciente vem a culpa inconsciente, mas conscientemente eu estou ótima. Mas a lei vai ficar apontando para mim, ó. Vai ficar pondo um luzeiro. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Pondo em realce o quê? Porque por trás do ato tem a paixão. Né? Por que eu menti? Por que eu pus fake news do outro? Porque tem um sentimento aí. O que foi? Inveja, raiva, ciúme. Aí eu faço. Aí vão dizer a fake news, que é a mesma coisa de você. Como é que chama, gente? Inventar uma coisa sobre o outro, né? Que hoje chama fake news. Mas como é que é? Fofoca, calúnia, calúnia. Falso testemunho. Hã? Falso testemunho. Falso testemunho, né? É que hoje a gente chama de fake news. Então vamos aí, o que Joana vai falar para nós sobre as paixões. Lições para a felicidade, capítulo 27. Vícios e paixões. As paixões são alavancas que depuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir
deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então, a Joana está colocando Kardec aí, gente, é 10 vezes mais. Olha como é que essa força é importante, porque a paixão vem do instinto, né? Então, ela é neutra. O problema é eu ser dirigido por ela. Mas ela em si é uma força muito importante que vai me dar força para realizar as coisas. Então, se eu coloco aqui do lado de cá o medo, a ira, a vaidade, a euforia, é a paixão que a gente chama pecaminosa. Na medida que eu consigo controlar a intensidade dela, vai virar cuidado comigo mesmo, indignação, que é importantíssimo para me atrás, eu lutar, eu mudar. É importante o cuidado, o autocuidado, é importante a alegria. Aqui ela está descontrolada, ela me toma. Entendeu? Então é a mesma força. E eu ponho a direção diferente, né? Eu coloco a direção dela também é diferente, né? Eu elaboro ela e viro em algo positivo para mim, em alguma coisa que eu quero. Momentos de meditação. Capítulo 19, Antipaixões. A paixão é reminiscência da natureza animal predominante no homem. Leva-o a tormentos inimagináveis, escravizando-o e dilacerando-lhe os sentimentos mais nobres. Irrompe, violenta, qual temporal imprevisto, devastando e consumindo tudo quanto se lhe antepõe ao avanço. Desafiadora, ensandece e fulmina quem lhe padece a injunção, deixando sempre destroços, quer chegue ao ponto de destino, ou seja, interrompida a golpe de violência equivalente. Então, gente, o que quer dizer isso aqui, ó? Você vê, Paulo fala da gente ser escravo do pecado, né? Mas o que quer dizer isso? O que ela está descrevendo aqui, ó? Irrompe violenta, qual temporal imprevisto devassando. O que Joana chama isso aí? Alguém sabe? Como é que é isso que ela está descrevendo aí? Tem um nome isso aí. O complexo, mas o complexo o quê? Constelado. Constelou, pegou o ego, bem. O ego não tem a menor de ideia do que está acontecendo. Não tem, entendeu? Ele fica doidinho, porque ele perde a noção de... A razão que está no ego, ele é tomado, ó, e ele é consumido quando ele vê já fez coisas que ele não queria fazer. Isso é que é o complexo constelado, que a gente chama. É isso que ela fala. Aí você não domina a paixão, você foi dominado por ela. Aí o resultado nunca é bom, nunca é bom, né? Seja para mim mesmo e também para o outro que sofre, que seja lá o que eu fiz em consequência disso. Eu falei, eu maltratei, ou até agi, né? Que muitas vezes se age contra o outro, né? Ela é a alma dos desejos incontrolados, vestígio do instinto que a razão deve conduzir. Nesse estágio de primarismo, é o maior inimigo do homem, porque o asselvaja e domina. Canalizada pela vontade disciplinada para objetivos elevados, transforma-se em força motriz que dá vida ao herói, resistência ao mártir, asas ao anjo, beleza ao artista e glória ao lutador. É isso aí, ó, gente. A questão é isso: é de você conseguir controlar essa força e a direção que você vai dar. A força em si, a paixão em si não é ruim. Ela se torna pecaminosa quando ela vai dar o fruto que ele chamou de morte moral.
tá? Ou a morte no sentido de egoísmo, né? Então, isso é que ela faz. O problema, ó, ela vem do instinto, né? E olha como é que a gente fica selvagem, né? É o que há de mais primitivo em nós que vem nessa hora, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, para eu conseguir disciplinar a vontade, né? Eu tenho que ir atrás, o que está atrás dessa paixão ou dessa emoção, e muitas vezes são paradigmas, são maneiras de interpretar, de entender a vida, né? Eu tenho que trabalhar o que está por trás da emoção. Igual a gente falou, né? Tá, eu tô com inveja de fulano, né? Percebi, né? Então, o que está por trás dessa inveja, né? O que é que eu estou querendo tanto, que eu dou tanto valor a ponto de eu querer destruir o outro? Que a inveja tem a ver com querer destruir o outro. Eu não tenho, tu também não vai ter. É isso que a inveja significa. Então, tem algo de valor aí que você viu de por que isso tem tanto valor para você? E por que que você não luta e você mesmo consegue? Mas você quer tomar do outro. Então, aí você começa essas questões para poder chegar na questão de trabalhar o que está por trás da paixão, né? É esse processo que é autoconhecimento, que às vezes tem a visão arraigada também da vida, de eu achar que eu não mereço, de que eu não consigo, que eu não dou conta de conseguir aquilo, e eu tenho raiva de quem consegue. Lições para a felicidade. Na impossibilidade momentânea, por falta do discernimento e da razão, para bem compreenderem os valores ético-morais, as paixões, algumas mesmo asselvajadas, atiravam-nas nas lutas renhidas, das quais resultavam a sobrevivência e os logros para uma melhor qualidade de vida, mesmo que de maneira inconsciente. Então, a Joana vai falar que a gente agia em cima da paixão completamente entregue a ela por falta de três coisas. Vocês conseguem ver o que é? Discernimento e razão. E ético-moral, que é a lei que traz para mim. Entendeu? A lei vai apontar: tá bom, não, isso não pode fazer, não pode bater no coleguinha, não pode tomar o brinquedinho do coleguinha. Porque você sabe, né, que tudo de material que a gente tem é brinquedinho, né? Então não pode tomar o celular do coleguinho, o carrinho do coleguinha, não pode puxar o cabelo do coleguinha, entendeu? É isso que é a lei. Então ela aponta aí, peraí, então tem que segurar essa paixão aqui, porque eu quero tomar, eu quero para mim. Então aponta para a minha paixão. A lei faz isso. À medida que lhes foi surgindo o senso moral, deram-se conta da necessidade de administrar aquelas que se apresentavam de forma violenta, impondo a posse alucinada a tudo quanto passasse a interessar-se-lhes. O surgimento do respeito aos direitos do próximo lentamente deu margem à educação das tendências perversas e insanas, que passaram a ser direcionadas com objetivos mais elevados. E ela vai falar aí, né, gente, que a gente foi surgindo esse senso moral e a gente, até para conviver uns com os outros, a gente sentiu a necessidade de segurar essa paixão, né, de poder administrá-la, né? Aí, ó, os direitos do próximo vai dando margem à educação dessas paixões. Lembrando, não adianta tentar destruir, tem que educar e pôr para objetivo mais elevado. Então, eu estou com inveja, você nega e põe lá dentro para você ver o que acontece.
Ela vai vir a hora que você menos esperar, vai te tomar e você não vai acreditar no que você vai fazer. Porque quanto mais você esconde, mais força você dá para ela. Em vez de dialogar, tentar descobrir o que, que tem, diluir ela, é isso. O primeiro passo é a gente aceitar que sente a paixão, porque a gente não quer sentir, né? A gente acha feio, então a gente não esconde. Dá para a Paulinha ler um pouquinho, senão ela vai dormir. Isso, por, isso porque perceberam que a vida necessita do grupo social e que somente por meio de uma convivência ordeira é que o mesmo pode sobreviver aos fatores mesológicos e sociológicos, adquirindo força para os enfrentamentos e a construção dos seus ideais. Olha o que Joana está falando com a gente. Olha só, que coisa interessante, né? Então, eu fui desenvolvendo o senso moral, pensando no direito do próximo, vendo que era importante eu observar a lei, por causa de quê? Meu interesse pessoal. Sozinha eu não sobrevivo. Eu preciso do grupo. Então, não foi por nada muito elevado, não. Foi por causa disso. Eu sozinha eu não sobrevivo, tanto por causa dos outros grupos que se opõem ao grupo ao qual pertenço, como também até os fatores da natureza, né, gente? Eu preciso do conjunto social para a gente se proteger da chuva, do terremoto, da seca. Eu tenho que unir ao grupo, senão não vou sobreviver, né? Então, na verdade, vamos dizer, essas condições externas me forçando a fazer a convivência e ouvindo o quanto essa é a importância para me despertar para a necessidade de domar um pouco essas paixões para que eu consiga conviver em grupo, né? E aí, construção de outros ideais. É a beleza da vida, né? A sabedoria da vida, né? Levando a gente a fazer esse processo mais de encaminhar essa força para algo melhor, né? O conhecimento dos mecanismos da vida e de tudo quanto a cerca, a sustenta ou a ameaça, passou a oferecer recursos para a segurança nos relacionamentos, sem a necessidade da imposição dos seus caprichos, surgindo o entendimento psicológico saudável que abre as portas para a fraternidade e a convivência, nos quais o ser se eleva e se engrandece. Então, é a vida na sabedoria, trabalhando a gente para que a gente possa fazer esse processo de elevar e se engrandecer, né? Na medida que a gente vai percebendo os mecanismos da vida, o que sustenta, o que ameaça, né? Então, eu preciso da segurança nos relacionamentos, tanto na família quanto na sociedade, no grupo, né? E eu aqui, ó, sem a necessidade de impor os caprichos, né? E a gente vai tornando esses relacionamentos mais saudáveis, né? Pouco a pouco, né? À medida que a gente vai conseguindo trabalhar essas paixões, né? Isso aí, gente, é um processo enorme, porque pensa bem, no começo tudo bem, eu consigo, vamos dizer assim, segurar a paixão para o meu grupo, mas para o grupo do outro, não. Porque o próximo meu é o do lado desse rio, o do lado do outro rio não é não. Até hoje a gente pensa assim, passou a risquinha do Brasil, acabou, o outro não é meu irmão. Só é o que está do lado de cá, do risquinho, né? Até hoje a gente tem essa dificuldade, né? Mas vai indo, né? Isso que ela está falando, é um processo longo, que vai tendo entendimento, vai abrindo portas para que a gente possa fazer a melhor convivência e a fraternidade. É um processo longo, né? Impossibilitadas de serem destruídas por fazerem parte da natureza animal,
foram canalizadas para as edificações de engrandecimento e de cultura, de solidariedade e de paz, de beleza e de arte, de fé e de amor, decuplicando-lhes a potência, agora manipulada com sabedoria, resultando como verdadeiras bênçãos de que não pode prescindir a sociedade. Não é interessante você pensar em um Marte lá no círculo, né? Sendo comido por um leão, aquela coragem dele toda vem de uma paixão, que é a mesma paixão, mesma força que eu uso para destruir. Não é? Então, é isso que ela está falando. Não tem jeito de destruir, não. Vem do instinto, não tem jeito. É divino, né? É uma força divina. Como que você vai destruir? Não tem jeito. Mas eu posso canalizar, né? Aí ela vai pôr para a cultura, para a solidariedade. E é interessante, sabe por quê, gente? Eu estou tirando do concreto e estou passando para o abstrato essa força. Então, quanto mais primitivo eu sou, mais concreto eu sou. Então, eu uso essa força no concreto para, mesmo coisas destrutivas em relação às coisas materiais. Quando eu passo para cá, olha para você ver, beleza, é arte, é fé, é amor. Você está entendendo que eu estou abstraindo, usando essa força para coisas espirituais, né? Não é coisa que eu pego, das sensações. Então, eu estou me distanciando desse prazer no sensual e estou levando para uma coisa espiritual, né? Então, eu estou, na verdade, pegando essa força que ela veio no começo muito rústica, primitiva, ligada muito ao corpo, e estou conseguindo colocar ela mais espiritualizada. Olha bem o processo que isso exige de mim. Então, a importância do ideal, né? A importância de ter isso. Né? E aqui ela decuplicando, quer dizer, 10 vezes mais a força manipulada com sabedoria. Né? E vai te dar a bênção que a sociedade não pode abrir mão. Olha só, a gente precisa disso. Né? Então, você vê aquela pessoa lutando pelo ideal dela, por trás tem a paixão, que ela já conseguiu canalizar por aquilo, senão ela não teria aquela força, né? Ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ninguém pode viver sem as paixões, que lhe constituem parte do ser que é, em trânsito para a realidade espiritual. Enquanto viceje a carne, ei-las impulsionando, numa como noutra direção, dignificante ou perturbadora, conforme a sua estrutura emocional. A cada um, portanto, cabe o dever de as bem conduzir, assim adquirindo autocontrole e conseguindo as metas dignificantes a que se propõe. Não tem jeito da gente romper com o instinto, né? A paixão vem do instinto. E a paixão vai dar essa força, essa vida nas coisas que a intensidade nas coisas que a gente faz, né? Aí, ó, constitui em trânsito para a realidade espiritual. Quando chega lá no espírito puro, não tem a menor ideia. A gente vai precisar fazer. Viceje é de Joana. É. Aqui, ó, está escrito Joana de Ângeles. É de Joana. É. Então, gente, ela fala, cada um cabe o dever. Não tem jeito da gente fazer pelo outro, é o ser que sente. Como é que eu vou poder fazer com que você saiba lidar com a sua raiva,
com a sua sensação de fragilidade, com o teu medo. Não tem como. Isso aí é cada um que tem que fazer. E é um processo longo, né, gente? Da gente deixar de ser, que é o Paulo fala, né? Da gente romper com a carne. Romper com essa parte inferior. E não é feita de uma vez. Então, isso é um processo longo, né? É adquirindo autocontrole e conseguindo as metas dignificantes a que se propõe, né? A gente tem que aprender a usar a força, né? Então, aí ela torna a colocar de novo que ela é neutra, porque ela pode ir numa direção dignificante ou perturbadora, conforme a estrutura emocional minha. Ok? Então, tem que mexer no quê? Na minha estrutura emocional. Porque a paixão é essa emoção que mexe, que na verdade é o meu complexo que vem, é uma estrutura emocional que eu preciso trabalhar para diminuir a intensidade dela, né? E corrigir o desvio dela, né? Deu para entender isso, gente? E aí também, Paulo, que eu esqueci de falar, que a meditação, ela aumenta o lobo pré-frontal, que vai ajudar a dar um delay na emoção, porque quando vem emoção, vamos dizer, aciona o sistema límbico, que é o meio do cérebro. Não tem, você não pensa, você reage. O lobo pré-frontal, que é aumentado com a meditação, ela retarda isso, dá um pouco mais de tempo antes da tua reação. Isso é bom, né? Que dá tempo da gente perceber o que está sentindo, o ego acordar e ver se dá conta de segurar. As paixões desta forma podem ser alavancadas, direcionadas para o desenvolvimento cultural, emocional, social e espiritual da humanidade. Assim, agindo-se, a transição do planeta para melhor será feita com mais facilidade, porque os seus habitantes terão optado por conduta mais condizentes com a harmonia que vige no cosmo e a plenitude que lhe está destinada. É isso, né, gente? Na medida que a gente vai. Você imagina uma confusão que dá você ser tomado por um complexo, por uma emoção, por uma paixão, né? E a gente conseguindo melhor, ainda direcionando para uma coisa positiva, seja cultural, emocional, social ou espiritual, né? Como que a gente já colabora, já diminui a confusão que a gente faz, né? Em tudo isso, né? Então, se a gente for lá no que Paulo falou, quando vivíamos segundo a carne, que nós ainda vivemos, ainda respondendo a esses impulsos, a essas paixões, esse instinto, né? A gente é muito reativo ainda, né? As paixões pecaminosas, realçadas pela lei, operavam em nossas ações, dando fruto para a morte. Então, o que eu entendo que Paulo está querendo falar aqui? Ó, a lei não vai mudar a paixão. Ela não tem capacidade de mudar a paixão, né? Então, ainda mais que essa lei está vindo de fora para dentro. Ela não muda mesmo as paixões. O processo de mudar as paixões é outro, é o autoconhecimento. Mas ela aponta para mim, ela serviu para isso, que eu visse que a paixão é pecaminosa. Visse que eu tenho que controlar, eu tenho que, vamos dizer assim, dialogar, conhecer, elaborar a minha raiva, a minha sensação de inveja, a minha arrogância, o meu orgulho, o meu egoísmo. A lei que me aponta isso, através dos atos que eu faço. A lei fala, esse ato não pode, né? Então, ela vai trazer para mim pelo fruto. Ela vai apontar para mim a paixão pecaminosa que está por trás, para que eu possa fazer o processo. Mas a lei não vai fazer o processo, não. E é por isso que a gente já sabe que a lei não vai salvar. Mas ela tem um papel, porque como eu estou desgarrada de Deus, da minha consciência, onde tem a lei,
ela me aponta para o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que trabalhar em mim. Então, ela tem um papel aí. Esse é o primeiro papel dela. Entendeu? Foi um sinal assim bem grande para mim, ó, não pode. Ou cerquinho, cercadinho. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Ô, Vânia, eu queria te perguntar uma coisa sobre meditação. Sim, pode perguntar. Eu conheci uma história de uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença degenerativa e, assim, eu não conheci pessoalmente, me contaram. E ela começou a meditar. E com a meditação, ela conseguiu atrasar essa doença. A doença passou a não progredir conforme estava previsto na medicina. Isso é possível? Nos artigos que eu li, eu não vi nada, Paula, a esse respeito. O que eu vi foi o que eu trouxe hoje, que retarda o envelhecimento do cérebro. Então, eles compararam quem medita e com quem não medita, fizeram ressonância, e o que eles notaram? Isso já é sabido, que o córtex vai afinando com a idade em quem não medita. Em quem medita, isso não aconteceu, além de aumentar o córtex pré-frontal. Foi isso que eu achei. Se eu achar alguma coisa a esse respeito, eu trago. Mas Agora você já convenceu todo mundo a meditar, Vânia. então, gente, como eu acho importante eu falar que, primeiro, eu não tirei a meditação de dentro de mim sozinha, tá? Então, há 2 semanas atrás, eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão lá que vocês vão achar, onde tem uma fala do Espírito da Verdade, que ele vai falar assim: eu sou o jardineiro que cultiva a tua alma no silêncio dos teus pensamentos. Agora me fala se você faz silêncio outra hora se não for pela meditação. Tá? Só para dizer que eu não estou, na minha ideia, como tem também a questão de Jesus falar para a gente entrar para dentro, né? Que Deus vê, Deus não ouve, então é para ficar calado. Então eu entendo que eu não estou misturando as coisas, tá? E quem pensar Ei, alguma coisa Vânia, pode falar e também. não tá mesmo. Isso aí, a meditação, ela é muito, deixa a gente muito mais calmo, aprofunda. Nesse silêncio que a gente faz, é muito bom. Você renova, você acorda para, ó, que você desperta, a gente é outra pessoa. Desperta, não, que você termina a meditação, você sente assim, parece que abre dentro da gente uma coisa diferente, uma paz, uma serenidade. É muito bom. E Eu medito há muitos anos. eu entendo a meditação como a oração do silêncio. É. Né? E lá no livro Paulo Estevão tem Paulo meditando. Então, aonde que isso se perdeu? Eu não sei, mas hoje na Igreja Católica eles fazem a meditação do silêncio. Vai. Tem, né? Põe para ela aí que o Tem, povo de casa não escuta, viu, Paula? tem. Eu estou falando que tem uma simbologia da Nossa Senhora do Silêncio. Eu tenho ela, que eu acho que a intenção é essa mesmo, né? De você silenciar. É. Eu também tenho. Você tem também, Lu? Tenho. Você também tem? Eu Não, tenho uma. não conheço, não. Mas não foi